E aí, criaturas e criaturas, eu sou o Diego Navarro. Eu sou o Fezes. E nós somos do Despirocados Futebol Clube. E do que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje, vamos dizer para você o que ninguém jamais disse. Nós vamos mostrar através de números, não por achômetro, quais são as 10 maiores seleções de futebol de todos os tempos. Quais são as seleções mais vitoriosas e conquistadoras de todos os tempos. Através de números, não é achômetro não. Então, não saia daí, assista ao final, esse vídeo tá bom pra cacete. E solta a vinheta! É isso aí, criaturas. Antes de qualquer coisa, dá uma curtida, se inscreve, comenta. Se vê algum erro de continuidade, comente. Diga qual que você viu. Queremos ver se você é um bom observador. Jogo dos 7 erros. Então, criaturas, vamos mostrar antes de qualquer coisa para que você entenda como é que nós chegamos à conclusão das 10 seleções mais vitoriosas de todos os tempos. Foi através de um ranking e nós vamos fazer você entender agora esse ranking. Em primeiro lugar, o critério era apenas competições oficiais e competições, e a Olimpíada, que é uma competição oficial restritiva. Apenas essas estão valendo e o único vice-campeonato que está valendo é o da Copa do Mundo, porque ser vice-campeão da Copa do Mundo é difícil pra caramba, então vale pontuação. Mas você vai entender agora qual é o sistema de pontuações desse ranking nesse momento, aí na tela. Copa do Mundo, 100 pontos. Eurocopa, 50 pontos. Copa Ouro, Mundialito, 30 pontos. Copa das Confederações, 25 pontos. Olimpíada, 20 pontos. Vice da Copa do Mundo, 20 pontos. Liga das Nações da UEFA, 20 pontos. E Copa América, 15 pontos. Copa Ouro da CONCACAF, Copa das Nações Africanas e Copa da Ásia, 10 pontos. Copa das Nações da Oceania, 5 pontos. E vamos partir para o 10º lugar. Quem é a 10ª seleção do ranking? Na tela! Em 10º lugar, com 100 pontos, Inglaterra. Uma Copa do Mundo. A Inglaterra só tem um título. Que merda! Pois é, Fezes, e ainda é um título extremamente contestado, porque foi na final da Copa com a Alemanha de Beckenbauer, a Inglaterra já tinha um timaço, de Bob Moore, Bob Charlton, já tinha um timaço, mas na final contra a Alemanha, na prorrogação, teve a bola, um erro de arbitragem muito famoso, quando o chute Hurt bate, do atacante inglês, bate na trave, bate no chão e volta, e não entra. E a arbitragem deu aquela famosa forcinha pro time da casa. Então ficou muito famosa essa ajudinha que a Inglaterra teve para ganhar a Copa do Mundo. Esse jogo acabou 4-2 para a Inglaterra. A arbitragem fez uma cagada, o Beckenbauer ficou puto e a Inglaterra morreu de rir. Mas se eles imaginassem que estaríamos em 2021 falando que a Inglaterra nunca mais ganhou nada, eu acho que eles não ririam tanto. Para você ter uma ideia de quanto tempo faz, a Rainha Elizabeth ainda era uma quarentona fogosa. Que diferença, né? O que mais me impressiona é que os inventores do futebol só conseguiram chegar àquela final também de Copa do Mundo. Nunca mais chegaram. Na verdade, nenhuma grande competição de chegar na outra final. Eles nunca chegaram a uma final de Eurocopa e Copa do Mundo foi só a mesma de 66 jogando em casa. E as melhores participações da Inglaterra depois disso, em Copas do Mundo, foi em 90 e agora, o último em 2018, que foi em 4º lugar. É muito pouco para a Inglaterra, que inventou o futebol, né? Que chega cheio de marra, cheio de coisa, gigante, isso aqui. É muito pouquinho mesmo, né? Né, Vez? Esses jogadores da Inglaterra só tem beleza mesmo. E, sei lá, ficou meio esquisito isso aí, hein, cara. Ficou meio estranho isso aí. Tem tesão no Beckham? Ficou estranho, né? Ficou. Então é melhor me policiar para não dar pinta. Pode crer. Bom, galera, vamos conhecer o 9º colocado. Em 9º lugar, com 110 pontos, Holanda. Uma Eurocopa e 3 vice-copas do mundo. Até hoje, a seleção de 74 da Holanda é reverenciada em todo o mundo. A seleção de Rinus Michel ganhou fãs, ganhou apelidos como Laranja Mecânica, Carrossel Holandês, só não conseguiu ganhar uma Copa do Mundo. Depois vieram várias outras gerações maravilhosas, muitos craques, mas a única que realmente conseguiu trazer uma taça para a Holanda foi a geração de Van Basten, Gullit e Rijkaard. Apesar de não ter tido muito sucesso em Copas do Mundo com essa geração, eles conquistaram a Eurocopa.
Eu trocaria um dos craques da Holanda por uma bela plantação de arruda. Porque ô seleçãozinha azarada, meu irmão. Cara, todo mundo adora a Holanda, mas a Holanda é uma seleção, além de azarada, é muito irregular. Para você ter uma ideia, eles disputaram a Copa do Mundo de 34 e 38, depois só foram disputar uma Copa do Mundo em 74. Mas também chegaram como um super time, um dos maiores times de todos os tempos, uma revolução tática e um timaço, que foi o time do Rinus Michel em 74. Revolucionou o futebol, com o carrossel holandês, jogadores que não tinham posição fixa, aquela coisa toda, e com o Cruyff, com o Nesken, o Heizenbrink, vários craques, que era a maioria do Ajax, e foram vice-campeões, perderam, mesmo com todo o favoritismo, perderam para os donos da casa, que era a Alemanha Ocidental na época, de Beckenbauer, que também era um timaço também, perderam na final, e aí em 78 ninguém sabe exatamente por quê. O Cruyff não disputou a Copa, alguns dizem que é por questão política, porque ele não queria jogar na Argentina porque tinha uma ditadura militar na Argentina, outros dizem que é questão financeira, porque não acertaram uma premiação legal. Enfim, ele não disputou, o maior craque da Holanda não disputou a Copa, e mesmo assim a Holanda chegou à final da Copa de novo, contra os donos da casa também, a Argentina, e acabou perdendo para a Argentina de novo. Aí depois, na década de 80, veio aquela geração maravilhosa do Van Basten, Rijkaard e Gullit, que eu assisti muito no Milan, por acaso estou com a camisa do Milan hoje aqui, mas e eu adorei ver eles jogavam demais na Itália e ganharam um único título que a Holanda conquistou, que foi a Eurocopa de 88. Depois disso teve a geração do Bergkamp, Overmars, Kluivert. Depois teve a geração que eu nem gostei tanto do Robben, Sneijder, que levou a Holanda novamente a uma final de Copa do Mundo e ao terceiro vice-campeonato da Holanda. Então, e mesmo assim, aí depois, em 2014, fazem uma semifinal, chegam em terceiro lugar na Copa do Mundo, e aí vem em 2018, ficam fora da Copa. Quer dizer, a Holanda é de uma irregularidade impressionante. Então não é só azar, é irregularidade também. Em oitavo lugar, com 125 pontos, México! Ai, 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 ai! uma Copa das Confederações, uma Olimpíada e 8 Copas Ouro da CONCACAF. México na frente da Inglaterra e da Holanda? Que merda é essa? Mas é sério, Fezes, independente do México nunca ter tido um jogador que tenha sido candidato da bola de ouro da FIFA, ou que o México tenha tido uma grande seleção que tenha ido longe na Copa do Mundo, o México é uma seleção sempre muito regular. Tanto que ela tem 14 participações de Copa do Mundo, uma seleção muito assídua em Copa do Mundo, e para você ter uma ideia, foi apenas 2 vezes, passou das oitavas de final, chegou às quartas de final, as 2 vezes em casa, na Copa de 70 e a Copa de 86, foram 2 Copas no México, e incrivelmente, de 94 para cá, são 7 Copas do Mundo, o México chegou sempre à segunda fase, às oitavas de final, e caiu nas oitavas de final. E isso mostra muito sobre a regularidade do México, um time que nunca é um time maravilhoso, mas também nunca é um time de baixa qualidade. Sempre passa da primeira fase da Copa do Mundo, chega nas oitavas de final, mas não tem força para chegar às quartas. E dessa forma ela tem o que Holanda e Inglaterra não tem, por exemplo, títulos. Para começo de conversa, uma seleção que já teve um bate-bola anão defendendo o seu gol durante anos já merece meu respeito só por isso. Tudo bem que o México teve Antônio Carvajal, teve Hernandes, Hugo Sanches, Rafa Marques, mas o que eles tiveram mesmo foi título. Foram 8 Copa Ouro, foi uma Olimpíada e uma Copa das Confederações. Então, se Inglaterra e Holanda não ganharam quase nada, o problema é deles. O México tem nada a ver com isso e merece a 8ª colocação. Olha, por essa nem o Kiko esperava, hein? Fezes, você sabia que o Kiko fala Kiko, Kiko, rá, 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 por causa da torcida do México, que ela grita México, México, rá, rá, rá. Você sabia disso? Todo mundo sabe disso. Ah, sério? Todo mundo. Pô, pensei que tava falando uma novidade. Mas uma coisa que ninguém se ligou, com certeza ninguém se ligou, foi que o México foi campeão da Copa das Confederações e das Olimpíadas, os 2 maiores títulos no México, e em cima de uma seleção. E foi na mesma seleção que ela ganhou outras 2 Copa Ouro. Sabe quem? Sabe em cima de quem que foi? Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Sabe de quem? Do Brasil. O Brasil perdeu 4 decisões para o México. Uma Copa das Confederações, uma Olimpíada e 2 Copa Ouro. Brasil disputando Copa Ouro, agora você bateu com a cabeça. Sim, o Brasil, a convite da CONCACAF, disputou 3 Copa Ouro e não ganhou nenhuma. Perdeu uma na semifinal e fez 2 finais, as 2 com o México, e perdeu as 2. O México é sinistro, meu irmão. Bom, vamos ver agora na 7ª colocação. Quem está na 7ª colocação?
Em sétimo lugar, com 270 pontos, Espanha. Uma Copa do Mundo, 3 Eurocopas e uma Olimpíada. A Espanha já teve Butragueño, Raul, mas só foi feliz mesmo com Vicente Del Bosque, seus pupilos Iniesta e Xavi. Aquele timaço ninguém vai se esquecer jamais, né? Mas também ninguém vai se esquecer nunca que Vicente Del Bosque é a cara do Filipão. Muito parecido. O Filipão é o Mário e o Vicente Del Bosque é o Luigi. É mesmo, cara. Eles podiam fazer um filme do Mario Bros, os dois. A Espanha, a Fúria, ela conquistou seu primeiro título em 64, uma Eurocopa, jogando em casa. Depois, em 92, ganhou a Olimpíada, também jogando em casa. Então era uma seleção, assim, vamos dizer, meio caseira, podemos dizer assim. Até que Luiz Aragonés mudou tudo em 2005 e começou a criar um novo estilo de jogo para ser a cara da Espanha, que foi o tal do tic-tac. Aquela coisa de valorizar a posse de bola pra cacete, demorar pra cacete pra chutar gol, que eu sinceramente acho um saco assistir. Mas funcionou, que foi uma maravilha. Não só a Espanha, como também o Barcelona. Ganharam o mundo jogando esse futebol de taca pra cá, taca pra lá, taca pra cá, taca pra lá. Aquela encheção de linguiça que não deixa o adversário ter nunca posse de bola. Então você fica com 90% de posse de bola o jogo todo e termina ganhando de 1-0. No caso da Espanha. No caso do Barcelona, geralmente ganhava de 5, 6. Mas a Espanha geralmente era isso. Ficava segurando a bola pra caramba e acabava vencendo por 1-0, placar baixo. Graças também esse toque de bola, muito graças ao talento de 2 jogadores no meio campo que eram fantásticos, né? Iniesta e Xavi, que eram demais naquele meio campo. Às vezes faltava um pouco ataque para a Espanha, né? Tinha o Vidia, Torres, mas não era aquele ataque. Mas aqueles 2 meias eram incríveis mesmo. E a Espanha foi um sucesso absoluto. Com o Luiz Aragonés ganhou uma Eurocopa, aí depois chegou o Filipão espanhol e ganhou mais uma Eurocopa e a Copa do Mundo, a inédita Copa do Mundo, que muita gente não acreditava que a Espanha nunca ia levar a Copa do Mundo. A Espanha geralmente tinha umas campanhas muito razoáveis, só em 1950 que a Espanha chegou entre os 4 primeiros, então, em Copas do Mundo, então ela não tinha muita força em Copa do Mundo. E a Espanha conseguiu botar a sua estrelinha lá no peito, graças a esse tic-tac infernal. Em cima de quem? Em cima de quem? Da Holanda, aquela eterna azarada. E quem ficou na 6ª colocação? Em sexto lugar, com 390 pontos, França. 2 Copas do Mundo, 1 Vice-Copa do Mundo, 2 Eurocopas, 2 Copas das Confederações e 1 Olimpíada. A França teve uma grande geração dos anos 80 que ganhou a Eurocopa, comandada pelo Michel Platini, mas foi depois daquela maldita geração do Zidane de 98 para cá que a França desandou a ganhar título. E toda a geração dela ganha alguma coisa ou tem uma grande participação em uma grande competição. Como, por exemplo, a geração do Ribéry, vulgo Slot, foi vice-campeão do mundo em 2006. Já a geração da Tartaruga Ninja, vulgo Mbappé, é atual campeão do mundo. Cara, a França, ela teve um grande momento em 58, quando chegou à semifinal contra o Brasil. O Brasil que tinha um garotinho chamado Pelé, de 17 anos, que arrasou com eles, meteu 3 gols naquele jogo, e a França caiu de 5-2. Menininho Pelé arrebentou. Pô, tomou um baile, cara. Tomou um baile do Pelé em 58. Depois ela voltou a ter uma grande geração na década de 80, com do Michel Platini, com Rocheteau, Fernandes, um timaço também. E esse time chegou a 2 semifinais de Copa do Mundo, em 82 e 86. O time eliminou o Brasil, inclusive, em 86, num jogaço. Brasil e França, se você não viu, Brasil e França de 86, pô, um jogaço. Puta jogo. E depois disso, a França chegou a ficar fora da Copa de 94, não passou das eliminatórias. Aí fez a Copa do Mundo em casa, em 98. Ninguém esperava tanta coisa assim. Só que aí aconteceu aquela porcaria que eles ganharam da gente, atropelaram a gente naquela final com o Zidane, quando o Zidane explodiu para o mundo de vez, aquele puta craque que é o Zidane. E a França tomou gosto. Dali em diante tudo mudou, para o universo da França mudou. A geração de Michel Platini chegou a ganhar uma Eurocopa e uma Olimpíada, em 84. No mesmo ano, ganhou uma Eurocopa e uma Olimpíada. Mas depois de 98, a França foi 2 vezes campeã do mundo, uma vez vice,
ganhou mais uma Eurocopa e ganhou 2 Copas das Confederações. Sem dúvida nenhuma, do final da década de 90 para cá, nenhuma seleção ganhou tanto quanto a França. E vai disputar a semifinal da Nations League esse ano, né? Está na semifinal. Para mim é o favorito. Para mim é a seleção favorita. É uma seleção de presente e futuro, sem tanto passado assim. Em quinto lugar, com 495 pontos, Uruguai. 2 Copas do Mundo, 1 Mundialito, 2 Olimpíadas e 15 Copas América. Antes mesmo do teu avô ser um espermatozoide, o Uruguai já era um gigante. Já tinha sido bicampeão olímpico numa época que nem existia a Copa do Mundo ainda. E assim que teve a primeira Copa do Mundo, quem ganhou? A própria Celeste, meu filho. E esse cara bonitão aí, com esse sorriso todo cariado, é simplesmente Gigia, o maior carrasco da história do futebol brasileiro. Ele teve a coragem de fazer um gol que impediu a festa de 200 mil torcedores brasileiros no Maracanã. E com isso o Brasil só veio a conquistar uma Copa do Mundo 8 anos depois. Mas depois também tomamos gosto, né? E esse que parece um castor, você conhece, Luizito Soares, craque da nova geração. Que, aliás, craque no Uruguai dá muito, né? Acho que não tem lá, são bons dentistas, né? Eu sou Soares da nova geração. Cara, nós saímos de uma seleção, que é a França, que é uma seleção cheia de presente, e agora vamos para uma seleção que é cheia de passado, né? Passado mais longínquo que tem. O Uruguai talvez seja o primeiro dos gigantes, né? Porque ganhou as Olimpíadas de 24 e 28, na época que a Olimpíada era o título mais importante que existia. Não existia a Copa do Mundo, não existia nada. E assim que foi a primeira Copa do Mundo, foi justamente no Uruguai. Um dos motivos foi porque o Uruguai era o bicampeão do mundo, o bicampeão olímpico. A FIFA fez logo a Copa do Mundo em 1930 no Uruguai. E o Uruguai foi campeão. E era uma puta potência. Naquela época era uma puta potência. E quando teve a Copa do Mundo em 1950, aqui no Brasil, a gente lembra aquela história trágica do Gigia, Schiaffino e Gigia virando o jogo contra o Brasil, que, cara, para eles deve ser algo realmente incrível, porque o Maracanã com mais de 200 mil pessoas que estouraram os portões na final aqui no Brasil em 1950, e o Brasil favoritíssimo, e o Uruguai ganha de virada. O Brasil precisava de um empate, era um quadrangular, não era uma... foi a única Copa do Mundo que teve um quadrangular decisivo. E o Uruguai vira o jogo e ganha, cala 200 mil pessoas no Maracanã. Os portões foram arrebentados, então tinha mais do que a capacidade do Maracanã. Então teve o famoso Maracanazo, que é chamado. Então os uruguaios são realmente, têm um passado fantástico. E é a seleção com o maior número de Copas Américas conquistadas. Tem 15 Copa América conquistadas e tem o Mundialito. E tem o tal do Mundialito. Mundialito você inventou, isso aí não existe não, pô. Não inventei o Mundialito. O Mundialito foi uma competição organizada pela FIFA, que só teve uma edição, que foi para comemorar os 50 anos da primeira Copa do Mundo. E foi justamente no Uruguai, para comemorar onde tinha tido a primeira Copa do Mundo. E em 81, o Brasil perdeu a final para o Uruguai por 2-1. E o Uruguai conquistou o Mundialito. Não é um torneio, era uma competição oficial. O Brasil teve a chance de se vingar da Copa de 50, mas não se vingou. Perdeu e o Uruguai conquistou esse título também, que é um título inédito, né? Porque só teve uma edição. Quando chegar a 100 anos, em 100 anos nós vamos chegar logo, né? Em 2030 a gente faz 100 anos de Copa do Mundo. Então podia fazer a reedição do Mundialito, né? Quarto lugar, 510 pontos, Itália. 4 Copas do Mundo, 2 Vice-Copas do Mundo, 1 Eurocopa e 1 Olimpíada. A Itália já era monstra desde a década de 30, quando o país era dominado por Benito Mussolini, fascista. A Itália foi bicampeã do mundo. Levou quase 50 anos para voltar a ser campeã de novo. Foi em 82, com aquele time do Paulo Rossi, aquele carrasco que acabou com a nossa geração do Zico, de Sócrates, Falcão, aquela lá. E muito tempo depois voltou a ser campeão do mundo com a geração de Cannavaro. A Itália também foi 2 vezes vice-campeã, as 2 vezes esbarrando com o Brasil. E uma delas você lembra, né? O Galvão Bueno e Pelé abraçados, e o Pelé usando uma gravata com a bandeira dos Estados Unidos numa final do Brasil. Que merda, hein? Sabia não? Você caga a regra. Não é cagar regra não, Fezes. É porque
O Brasil estava fora de uma Copa do Mundo há 24 anos, fora de uma final de Copa do Mundo. O cara é o maior símbolo que a gente tem do futebol brasileiro, do Brasil, e vai chegar lá de gravata dos Estados Unidos, porra, pelando o saco de americano. Ah, porra, se fosse o Maradona, o que o Maradona faria? Ele não ia pelo menos com uma gravata da Argentina? Ele é todo de azul. Parecendo aqueles caras do Blumen Group. Então, pois é disso que eu tô falando, cara, porra. Mas eu sou fã do Pelé. Pro Edson, eu pego um balde. Tá aí, velho, tá aí. Aí, muito foda. É isso, velho, é isso, também. Fechado contigo. Então, crianças, a Itália é mais uma dessas seleções que assim como o Uruguai, que começou muito cedo a ser uma potência. Na década de 30, ganhou 2 Copas do Mundo no período fascista lá. O país estava sob domínio de Benito Mussolini, estava naquele pré-guerra, pré-Segunda Guerra Mundial, e a Itália ganhou 2 Copas do Mundo e ganhou a Olimpíada de 36. Depois disso, a Itália teve um grande hiato, mas em Copas do Mundo ela voltou a ser campeã só em 82, aquele time do Paulo Rossi, mas chegou na final em 70, quando tomou uma pisa do timaço do Brasil. Segundo tempo, a Itália tomou um varezinho. Pô, foi massacrada pela seleção, o maior time de todos os tempos, o Brasil de 70. E depois disso, em 82, bateu a gente, aquela geração do Zico, do Sócrates e tal, e fez a final da Copa do Mundo 94 com o Brasil, do Tetra, e depois em 2006 teve aquela grande final que foi campeã em cima da França, do Zidane, dando aquela cabeçada no peito do Materazzi, aquela cabeçada famosa. O Zidane parecia um bode, perdeu a linha. Totalmente, cara. Zidane perdeu a linha mesmo. E depois disso, pouca coisa de bom aconteceu para a Itália. Inclusive, na última Copa do Mundo, a Itália ficou fora, não passou das eliminatórias, coisa que já tinha acontecido em 1958. Foi a segunda vez que a Itália não passa das eliminatórias de Copa. E muita gente não imaginava que a Itália estaria na terceira posição, estaria na 4ª posição desse ranking. Então, quem está no lugar que todo mundo imaginava que seria da Itália nesse ranking? Quem está na terceira colocação? Terceiro lugar, com 535 pontos, Argentina. 2 Copas do Mundo, 3 Vice-Copas do Mundo, 1 Copa das Confederações, 2 Olimpíadas e 14 Copas América. Em 1978, Mário Kempes botou a Argentina no topo do mundo, mas foi em 86 que o mundo consagrou o deus argentino Diego Armando Maradona. E quanto ao Messi? Bom, o Messi geralmente fica com essa imagem meio brocochô na Argentina, né? Bem diferente de quando ele está com a camisa do Barcelona. Mas ele chegou a conquistar algumas coisas assim. Ele ganhou uma Olimpíada e chegou à final de uma Copa do Mundo. É muito pouco para o Messi, né? A Argentina pica na frente da Itália tetra. Esquisito isso aí. Pois é, Fezes, mas o que acontece é que a Argentina tem muitos títulos mesmo. A Argentina foi 14 vezes campeã da Copa América. Ela ganhou uma Copa das Confederações, coisa que a Itália também nunca ganhou. A Itália ganhou uma Eurocopazinha. A Argentina é uma grande campeã do continente. Ela tem 3 vice-campeonatos de Copa do Mundo e é bicampeã olímpica. Então isso tudo fez diferença e colocou a Argentina por apenas 25 pontos na frente da Itália, que é uma surpresa mesmo, porque a Itália é tetracampeã do mundo, a Argentina bi, mas lembrando que a Argentina não ganha nenhum título desde 93, título oficial. Olimpíada é título oficial restritivo. A Argentina ganhou 2 depois desse período, mas desde 93 que a Argentina não ganha um título oficial profissional. E a Argentina também é um grande campeão de categorias de base também. A Argentina é danada, filho. A Argentina é danada, assim. Os irmãos são danados, sim. Mas, enfim, então, vamos saber quem é a segunda seleção mais vencedora de todos os tempos. Vai! Segundo lugar, 655 pontos. Alemanha. 4 Copas do Mundo. 4 Vices-Copas do Mundo. 3 Eurocopas. 1 Copa das Confederações. Os classificaram em segundo.
mundo! Você acha que o Brasil provavelmente ficou em primeira? É, o Chucrutes, a Alemanha que vomita regularidade em Copas do Mundo. Na década de 30 não ganhou a Copa do Mundo, na década de 40 não teve Copa, por culpa dela mesmo, por causa da Segunda Guerra Mundial. Aí na década de 50, em 1954, ganha a sua primeira Copa. Na década de 60 não ganha nada. Na década de 70, em 74, ganha a segunda Copa. Aí eles têm uma sequência de tentativas com 2 vice-campeonatos seguidos na década de 80, mas não levam a Copa. Em 1990, ganham a Copa de novo. Na década de 00, nada acontece de novo, mas na década de 10, está lá, em 2014, a Alemanha volta a ser campeã. Seguindo essa lógica, a década de 20 será a década não para a Alemanha. Então não vai ter conquista da Alemanha nem em 2022 e nem em 2026. Então não aposte nela, que senão não vão perder. Hein? Cara, a Alemanha, ela é, além de ser tetracampeã mundial, ela é que tem um recorde de finais. Ela é a única que bate o Brasil em finais de Copa do Mundo. Ela tem 8 finais de Copa do Mundo. Ela foi 4 vezes campeã e 4 vezes vice-campeã. Também é recordista de títulos da Eurocopa junto com a Espanha, com 3 títulos. Ganhou uma Copa das Confederações também. E em Copas do Mundo ela, sem dúvida, uma seleção, é a seleção que peita o Brasil. Peita em números de vitórias, perde, mas só para o Brasil. Números de vitórias, em gols marcados, ela está sempre ali peitando o Brasil, tentando superar o Brasil. Impressionante. E a única seleção, além do Brasil, o Brasil foi a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo. Mas a Alemanha, as Copas que ela não disputou em 1930, porque ela não quis, porque era na América do Sul, então não quis disputar a primeira Copa e tal. E a Copa de 50 porque não pôde, porque ela estava sendo punida por causa da Segunda Guerra Mundial. Então, além do Brasil, a Alemanha é a seleção que nunca falhou nas eliminatórias. Tem que dar muito moral pros alemão mesmo. Tem que dar moral pros alemão. Tem que dar moral sim. Então, qual é a primeira seleção de todas? É a Nova Caledônia? Será? Será que a maior vencedora de todas é a Nova Caledônia? Roda! Primeiro lugar, 795 pontos, Brasil. 5 Copas do Mundo, 2 vice-copas do mundo, 4 Copas das Confederações, 1 Olimpíada e 9 Copas América. Se tem uma posição que não surpreende ninguém, é o Brasil ficar em primeiro no ranking. Afinal, o Brasil já é o maior vencedor de Copas do Mundo. Isso tudo se deve a muitos, muitos craques. Uma verdadeira constelação como nenhuma outra seleção já teve. Muitos dizem que a Copa de 2006 marcou a última geração de craques do futebol brasileiro. Mas de lá para cá o Brasil continua ganhando seus títulos. Foram 2 Copas das Confederações, 2 Copas Américas e 1 Olimpíada. Não tá mal não. E a próxima geração parece estar vindo com tudo. A seleção brasileira tem passado, presente e futuro. Chegou a ter dúvida, Fed, que o Brasil ia ser o primeiro? Cheguei sim. Por causa das 3 Eurocopas, cheguei a pensar que os Chucrutes podiam estar na frente. Pois é, mas o Brasil tem uma vantagem boa, né? 140 pontos. Nem que a Alemanha ganhasse mais uma Copa do Mundo, ainda assim o Brasil ainda ficaria na frente, né? Porque o Brasil tem quantidade e qualidade, né? Porque é o maior vencedor de Copas do Mundo e de Copa das Confederações. E ainda tem 9 Copa Américas, tem a Olimpíada. Então o Brasil tem uma quantidade muito grande de títulos e tem os principais títulos em sua maioria, né? Então o Brasil tem uma vantagem realmente muito boa. Mas pela saco, eu quero mandar um presente. O quê? Quero oferecer uma cerveja. Vai se fudem! Vai se fudem! Vai se fudem! Para os pela-sacos brasileiros que ficam pelando o saco da torcida da seleção alemã. Mas sabe um detalhe bem curioso? Sabe quantos pontos desse ranking a geração de Zico, Sócrates, Falcão, Toninho Cerezo, Éder, sabe quantos pontos essa geração trouxe para esse ranking? Não. Pois é, nenhum. Essa geração e a geração de Leônidas da Silva nos anos 30 foram as únicas gerações que não trouxeram nenhum ponto para esse ranking do Brasil. Apenas eles. Geração azarada. Pois é, que coisa, né, velho? Sinistro. E o ranking geral ficou assim. Primeiro, Brasil, 795 pontos. Segundo, Alemanha, 655 pontos. Terceiro, Argentina, 535 pontos. Quarto, Itália, 510 pontos. Quinto, Uruguai, 495 pontos.
Sexto, França, 390 pontos. Sétimo, Espanha, 270 pontos. Oitavo, México, 125 pontos. Nono, Holanda, 110 pontos. E décimo, Inglaterra, 100 pontos. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e curta, se você gostou, curta, se você não gostou, curta por mero masoquismo. Se você curtir, compartilhar, comentar e se inscrever, o Fezes vai te agradecer no próximo vídeo, vai falar teu nome e vai agradecer no próximo vídeo, né, Fezes? Vou sim, mas tem que avisar no comentário. Você gostou, Fezes? Gostei, foi maneiro sim. Foi foda, né? Foi maneiro pra caralho. Então, crianças, outra coisa que eu queria dizer é que aí na descrição do vídeo tem também para os homens melhorar 500% a vida sexual. Cara, se você quer ter uma vida sexual melhor do que você já teve em toda a sua vida, dá uma olhadinha aí no link da descrição, que eu tô dando uma dica espetacular, você não vai se arrepender de jeito nenhum, e 100% seguro, hein? E então eu queria fazer um final agora, já que precisa do nosso primeiro vídeo, eu queria fazer um final estilo video show, Miguel Falabella, lembra da época do Miguel Falabella? Você é novinho, né? Miguel Falabella no video show, para finalizar o vídeo. O urso polar, ele adora o frio. O urso bipolar, às vezes adora, às vezes odeia.